Fala pessoal, vou trazer nesse vídeo aqui um assunto muito importante aqui para os concurseiros, que é como estudar por questões. As questões devem fazer parte do estudo diário e é muito importante que os estudantes entendam quais são suas vantagens, por que estudar por questões e quais são os meios mais efetivos para estudar por questões, e é exatamente sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo. Gente, 90% ou mais dos concurseiros, eles resolvem questões para fixar um assunto estudado anteriormente. Até os próprios materiais de estudo são elaborados dessa maneira, tá? Vem a teoria e no final ali do PDF tem uma bateria de questões. Funciona mais ou menos assim. Vamos dizer ali, pegando como exemplo, o material de direito administrativo do tópico atos administrativos. Vai ter toda aquela teoria de atos administrativos e depois vem uma bateria de questões. E os concurseiros seguem o que está ali no PDF, estudam teoria, resolvem questões e eles vão acertar tudo ou quase tudo que está ali no seu material. E por que que isso acontece, gente? Acontece porque o conhecimento está muito fresquinho ali na sua mente, tá? Você acertar tudo ou quase tudo é uma obrigação, essa é a verdade, é uma obrigação porque como o conhecimento está muito fresco na sua memória, você vai rapidamente recuperar aquilo que foi estudado anteriormente. Ocorre o seguinte, gente, na maioria dos casos, tá, a prova não vai ser logo depois de você estudar determinado assunto, tá? Você estuda um assunto hoje com uma prova que vai acontecer daqui a semanas ou então meses. Então, não dá para você se preocupar apenas em desenvolver sua memória de curto prazo, que é aquela em que você vai se lembrar do conteúdo estudado por alguns dias. É importante que você desenvolva a memória de médio e de longo prazo, para o que foi estudado hoje seja lembrado daqui a semanas e meses. Por isso que você tem que buscar também formas alternativas de estudar por questões. Tá certo, gente? E que formas alternativas são essas? É você não estudar apenas o que for, não resolver apenas questões do que foi estudado anteriormente, e sim questões de todos os tópicos daquela disciplina, tá? Então, ainda pegando como exemplo o direito administrativo, você estudou atos administrativos, você não resolve questões logo depois de ter estudado a teoria. Você pega ali um outro momento ali da sua semana e vai resolver questões de direito administrativo. Questões somente de atos administrativos? Não. Questões de toda a disciplina, de todo o conteúdo de direito administrativo que vai cair na sua prova. Tá, aí nesse momento você pode me perguntar, Marcelo, eu vou fazer questões de assuntos que eu não estudei ainda? Você vai, porque você vai encarar as questões também como uma forma de ampliar o seu conhecimento. E essa, gente, é uma forma pouco utilizada pelos concurseiros. Eles só querem utilizar as questões para fixar o conteúdo estudado anteriormente para ter aquelas estatísticas altíssimas no Q-concurso, no TEC-concurso, né, na sua plataforma de questões. Só que essas estatísticas, gente, não vão ser utilizadas, não vão ser aproveitadas no dia da prova. Aí os concurseiros vão cair na real somente no dia da prova. Eles vão notar que tinham um aproveitamento de 90% nas questões e quando vão para a prova real, aquele aproveitamento cai drasticamente. Mas por que cai? Porque os estudantes estavam praticando da maneira errada. Eles estavam estudando, estavam resolvendo questões somente de determinado assunto. Mas na prova, gente, vai cair assuntos de toda uma preparação. Então a gente precisa estudar tendo como nosso alvo o dia da prova. Como vai ser no dia da prova? A gente não vai combinar com o examinador que tópicos vão vir. Logicamente que não vai. Então, eles vão vir tópicos aleatórios, tópicos variados, todos os tópicos misturados de determinada disciplina, quando não vem questões misturadas entre disciplinas diferentes que dificulta mais ainda. Então, se no dia da prova vai ser assim, a gente tem que praticar diariamente dessa forma. Então, você vai resolver questões de todos os tópicos daquela disciplina. E olha que as coisas interessantes. Fazendo isso, você vai ampliar o seu conhecimento. Por quê? Pegando ainda como exemplo o direito administrativo. Você estudou naquela semana atos administrativos e um outro dia da semana está ali no seu planejamento para você resolver questões de direito administrativo. Você está assistindo esse vídeo, sabe da importância de resolver questões de todos os assuntos de direito administrativo que vão cair na sua prova. Então você vai lá, vai se deparar, por exemplo, com serviços públicos. Serviços públicos é uma matéria de direito administrativo, está prevista na sua prova, nesse exemplo que eu estou dando, e você não estudou ainda. Muita gente vai falar o seguinte, eu não vou resolver, eu não sei, não estudei, não tem como me testar.
mas eu peço que nesse momento você pare e reflita. Vai ter na prova questões que você não vai ter estudado, sobre assunto que você não vai ter estudado, e você vai ter que tentar resolvê-la. Você, nesse momento da prática, do treino, você já vai ver como você vai se portar ao enfrentar uma disciplina que não tem conhecimento fixo, um conhecimento não estudado. Tá? Você vai tentar resolver. O máximo que vai acontecer é você errar. Você errar, mas aí você vai nos comentários e vai entender por que errou. Tá? Mesmo que tiver acertado e não está muito seguro, você vai ler os comentários e vai entender por que acertou ali na bamba, no chute, por exemplo. Tá certo? Mas é importante que você resolva a questão, entenda o motivo do seu erro e do acerto. Se foi um assunto não estudado ainda, tudo bem, você já acumulou, você já ampliou seu conhecimento sobre serviços públicos, nesse meu exemplo aqui que eu estou dando, tá? Você já está indiretamente o quê? Estudando aquele assunto de forma antecipada. Olha só, gente, você está ampliando conhecimento, você está utilizando as questões para ampliar o seu conhecimento sobre determinado tópico da disciplina, tá? Então, não use somente as questões para fixar, use também para ampliar e isso só vai ser possível se você resolver questões de todo o conteúdo daquela disciplina, tá? Tem mais porque as questões servem também para você revisar um assunto estudado anteriormente. Como assim, Marcelo? Serve para revisar? Serve. Questões também servem para revisar. Vamos lá, pegando ainda o exemplo de direito administrativo. Você, na primeira semana, começou estudando atos administrativos, outro dia da semana resolveu questão de direito administrativo. Tava lá o quê? Tava a questão de serviços públicos, que você não tinha estudado, mas você assistiu esse vídeo, soube da importância de resolver questões sobre assuntos não estudados, resolveu também. Tinha questões de outros tópicos da disciplina, como poderes administrativos, sobre licitações, e tinha também questões sobre o quê? Sobre atos administrativos. Aí, nesse momento, você estava resolvendo questões sobre um assunto estudado na semana. Então, você utilizou a questão para fixar o que foi estudado anteriormente. Mas foi passando o tempo, passou 3 semanas, por exemplo, aí lá na terceira semana você está estudando regularmente ali a teoria, você está seguindo o que está no seu planejamento de estudos e se deparou com o quê? Com o tópico serviços públicos. Opa, serviços públicos não é o meu primeiro contato, eu já tive contato anterior por meio de questões, eu já sei, eu já vou encarar aquele assunto sabendo como a banca gosta de abordá-lo nas suas provas. Certo, gente? Estão entendendo aí como é importante resolver questões de todos os assuntos? Gente, é um conjunto, a preparação para concurso público é um conjunto de técnicas, tá? E a resolução de questões é uma forma de você aumentar a sua pontuação, desde que seja feito da forma correta. Aí dá beleza, na terceira semana você está resolvendo, está estudando teoria de serviços públicos e vai ter o quê? Vai ter um momento naquela semana para você resolver questões de direito administrativo. E vão ter questões de tudo lá. Vai ter questões de quê? De serviços públicos, que você estudou na semana. Aí as questões vão ser o quê? Para você fixar o que acabou de ser estudado. Vai ter questões também de quê? De atos administrativos que você estudou há 3 semanas atrás. As questões estão sendo utilizadas para quê? Para você revisar, repetir o que foi estudado anteriormente. E vai ter também questões de, por exemplo, intervenção do Estado na propriedade. Um conteúdo que você não viu ainda. Aí as questões vão servir também para você ampliar o conhecimento. Então, gente, é o seguinte, eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. As questões têm muitas vantagens, mas elas precisam ser utilizadas da maneira correta. Como a gente viu, as questões elas podem ser utilizadas para você fixar o conteúdo, para revisar o conteúdo, para ampliar o seu conhecimento sobre o conteúdo. E tem uma outra vantagem, que é para você conhecer o padrão da banca que irá organizar o seu concurso. Isso mesmo, você vai saber por meio das questões e ao filtrar a banca como elas gostam de abordar aquele conteúdo em suas questões. E isso é fundamental para você aumentar a sua pontuação em concursos públicos. Tá certo, gente? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês nos próximos. Até mais.